Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. La Provence Imóveis. Avenida Sertório, 4500, telefone 4061-9746. Artes Pedras, Avenida Sertório, 4500, fone 33-61-2727, Porto Alegre. Estilo Pisos, Avenida Sertório, 4500, fone 33-62-1818, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Perulobo Pinheiro, 2071. Fone 33 40 7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 33 81 34 94, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GSUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13 horas e nas sextas-feiras às 21 horas. O nosso programa hoje está composto da minha direita, doutor Air Júnior, a minha direita, a doutora Ângela Beatriz da Silva, e a minha extrema direita, a doutora Márcia Plácido, que hoje está de luto, está de preto. Por que será? E tem sentido, né? Isso tem. É que na data, esta semana, o TRF4 manteve a condenação do Lula proferida pela juíza Gabriela Arce, é isso, né? De Curitiba, e inclusive aumentou a pena a ela aplicada. E é esse assunto que nós vamos iniciar, dar algumas pinceladas. O que achou da condenação, doutora Márcia? Eu achei esperada, doutora Luiz, não podia esperar. Por quê? Porque ele era culpado? Não esperada, porque no meu alguma coisa quando é culpado, né? No meu entendimento, tanto o TRF4 quanto o Fachin, por exemplo, são simplesmente despachantes da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Foi a Dilma que botou o Fachin lá. Pois é, fazer o que ninguém coloca, né, doutora Luiz, esperando favores de um ministro, né? Mas, no mínimo, se espera que esse ministro, então, que ele não seja tendencioso, não é? Que ele seja um ministro que vai seguir a Constituição, porque, na verdade, o STF não é o guardião da Constituição Federal. E eu ouvi praticamente todos os votos, doutora Luiz, hoje. Não esperava nada além disso, por exemplo, do Gebran, que era o relator. Não é que ele começou, então, assim, se manifestando em relação às preliminares no primeiro momento, que foi até o meio-dia e alguma coisa, quando eles fizeram até meio-dia e 50, se não me engano, quando eles fizeram uma pausa para o almoço até as 14 horas. Então, ele se manifestou sobre as preliminares, sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, sobre essa juíza também, né, que foi ela que prolatou essa sentença. E o que eu vi ali? Eles passaram pano o tempo inteiro, começando pelo Gebran, ele passou pano no Moro, assim como o Moro, né, que deu a primeira sentença do triplex. Ele se utilizou de mais de 100 laudas, né, explicando por que ele não seria suspeito, né, que ele poderia julgar, então, esse caso do presidente Lula. E lá também falaram muito sobre o Moro, muito sobre essa juíza. A suspeição do Gebran. Não, o Gebran falando sobre a suspeição do Moro, não é? E sobre essa juíza também, sobre a falta de urbanidade também que foi colocada, que era visível, né? Que essa juíza tinha, assim, uma dificuldade em relação ao presidente Lula. Falaram também, né, sobre todas aquelas preliminares que tinham sido levantadas, então, pelas defesas, não é? Porque não era só o presidente Lula. E uma coisa que me chamou a atenção, que o Gebran não falou a respeito, ao menos eu não ouvi, né? Posso falhar, mas eu não ouvi ele falar, porque, na verdade, essa juíza, ela utilizou, não é, como duas testemunhas distintas, o José Aldemário Pinheiro Filho e o Léo Pinheiro, que são a mesma pessoa, né? Dentre outras inúmeras, não é, preliminares que foram suscitadas, então, pela defesa. E a defesa do Lula gosta de suscitar uma preliminar. Por que será, não é, doutora Luísa? Por que será, não é? Então... Isso, para mim, na minha opinião, tem que procrastinar. A preliminar é para anular, para depois voltar tudo para trás e até o preso, o condenado, não estiver mais aqui.
Não, mas para eternizar o feito. Mas no caso do presidente Lula, doutora Luísio, eu justifico, não é? No meu entendimento, eu acho que elas são, né, muito pertinentes, tendo em vista a forma como aconteceu o julgamento. Então, assim, só esse fato que eu estou lhe colocando do José Aldemário e o Léo Pinheiro serem a mesma pessoa... Isso é erro material, doutora Márcia. Perfeito, doutora Erro material, o juiz corrige de ofício. Pois Ele refere uma coisa, mas tá falando de outra. Isso até agora não aconteceu essa correção de ofício. Ela pensar que eram pessoas distintas fez com que ela concluísse que tinham duas testemunhas dizendo a mesma coisa. Exatamente. Enquanto era uma pessoa só. Não, ele podia ter dito... Que é um relator. Tanto fulano quanto ciclano disse erro isso. Material que teve uma repercussão que fez a coisa ficar diferente. Se eu tenho uma pessoa dizendo uma coisa e tenho outra pessoa corroborando a ausência... aquele fato, né, o depoimento daquela pessoa, a coisa muda de figura, doutora. A ocorrência desse erro material resultaria na absolvição do Lula? Doutora Luísa, eu acho que tem uma coisa que eu acho que... Enfraqueceria, mas seria suficiente para condenar. Mas, doutora Luísa, o senhor veja bem, quem é o José Aldemário Pinheiro Filho? Léo Pinheiro. Quem é o Léo Pinheiro neste mesmo processo? Corréu. Não é? Então, assim, como ele é corréu, né? Então vamos combinar aqui, doutora Luísa, que qualquer manifestação dele, não é? Esse depoimento que foi dado e também, né, a delação premiada que ele fez, né? Ele tinha interesse na causa. Tanto ele tinha interesse na causa, doutora Luísa, né, que a pena dele, né, foi bastante abrandada e o genro dele ganhou de presente, se não me engano, a presidência da Caixa Econômica Federal. Mas deixa eu concluir então, doutora Luísa, que eu já lhe passo. Aí assim, o senhor veja bem, todas essas coisas que foram levantadas pela defesa, em relação à suspeição do Moro, em relação a essa juíza também, o copia e cola, né, que já foi objeto de anulação de uma outra sentença, não é há pouco tempo atrás, dessa mesma juíza que se utilizou do copia e cola, no caso do presidente Lula foi passado pano. Porque esse copia e cola, eles disseram o seguinte, que não teria problema algum, tendo em vista que isso não alterou o mérito, não é? Esse copia e cola. Sendo que ela se utilizou da sentença do Moro, né, em relação ao triplex, que existe parte da sentença que ela fala em triplex e não no sítio. Tanto fica demonstrado... Erro material. Sempre erro material. Ela queria isso falar não pode do reduzir um erro judicial, doutora Luísa. Erros materiais, né? Não pode reduzir um erro numa sentença injusta? Agora a doutora Márcia estava falando, eu queria fazer aquela observação. A doutora Márcia disse que ele é réu. Existe um princípio no processo penal, tá? Em que quando o réu diz, confessa, em juízo diz, olha, ocorreu o crime, mas não fui eu que fiz, quem fez foi o fulano. Bom, essa afirmação não tem valor nenhum. Agora, quando ele diz, eu fiz, mas o outro estava junto, tem valor absoluto, porque ninguém vai querer se incriminar e colocar um inocente junto. Isso é um princípio no processo penal. Tá, então, doutora Luísa, uma coisa que eu gostaria de... uma observação, eu já falei isso aqui por inúmeras vezes, e hoje eu ouvi tanto do Gebran quanto do, se não me engano, Leandro Paulsen, não é? O outro desembargador, e também do Thompson Flores. Não é que existe na delação do José Aldemário, que é o mesmo Léo Pinheiro, vamos deixar bem claro, que existe na delação a seguinte colocação, que o presidente Lula teria conversado com ele e teria pedido o seguinte, que ele, né, eliminasse toda e qualquer prova que existisse em relação ao presidente Lula. E foi o que ele fez. Então ele simplesmente botou fora, ele não se sabe o que ele fez, ele conseguiu, né, assim, parece que ele teria dito, inclusive, que era um computador que ele teria jogado no mar. Todas as provas em relação ao presidente Lula. Em relação a ele não fez a mesma coisa. Eu fico impressionado. Em relação ao Lula não tinha prova nenhuma. Foi o que ele disse que ele não podia provar, porque o presidente Lula disse para ele que era para ele destruir as provas. Em suma, conseguiu destruir. E em relação a ele mesmo, ele é uma pessoa assim tão proba e impoluta que ele simplesmente
deixou as provas contra ele, assim, não. Se Porque ele queria ser punido. Claro que ele ser queria, não, e por isso que ele não foi Ele estava Luiz, porque a pena dele foi arrependido, né? reduzida para 3 anos. Bom, mas foi condenado. Tá em casa. Em suma, a condenação foi injusta, o Lula é inocente. Lula inocente, Lula presidente. Há um complô do judiciário contra o Mas claro que há, para que o dólar hoje esteja quase R$5, doutora Luiz. A gasolina. Exatamente. Será que, tudo será que dolarizado esse aumento do dólar não é em função culpa do PT. da nefasta administração do PT? Eu acho que a culpa é do PT, doutora Luiz. Doutora Ângela. Eu endosso as palavras da doutora Márcia e eu não esperava esse resultado, eu não esperava, porque já tinha o precedente de uma das sentenças da Gabriela da Hart. Não, eu acho que essa foi a primeira, a outra foi do Moro, a condenação a outra foi do Moro. Não, mas ela já teve uma sentença. Era dela. Uma sentença dela. Essa agora é dela, a anterior não era foi anulada, condenação dela, por causa do copia e cola. Ela já tinha, né, Mas essa que ela anulou, qual era o crime, qual era o processo? Era também desses réus da Lava Jato, não é? Mas não sobre o mesmo fato. Não, mas, doutora Luiz, eu vou dizer só uma coisa, sabe qual é a diferença? Por que aquele foi anulado e esse não? Pela capa do processo. Não? É uma opinião, né? Então, é uma opinião parcial, mas é uma opinião. Eu posso concluir o meu raciocínio. Claro, sem dúvida. Então, como já tinha essa sentença dela, né, e anulada pelos mesmos motivos, né, de copiar, colar, eu esperava que tivesse igualdade. Equidade, pelo menos, não é, doutora Ângela? Que tivesse, então, uma surpresa total para mim. Lula inocente que nem uma criança. Como diz o doutor Lucas, que eu vou me apropriar das palavras dele, nessa vida ninguém é inocente. Então Lula é culpado. Então foi bem condenado. Não? O senhor acha? Agora, que ninguém é culpado? Eu sei que o senhor é um defensor ferrenho. Tem muita gente que acha, muitos acham. O Moro, que é mais conhecido, pelo menos, né, entre os meus pares, né, como diria o ministro lá da Educação do atual presidente aí, né, assim, os ACPIPs ao invés de ASECLAs. Então, assim, ó, dentre os meus pares, doutora Luiz, nós conhecemos o Moro por jagunço de miliciano. Então, assim, eu sei que o senhor gosta muito de defender o Moro, mas assim, doutora Luiz, eles simplesmente pegaram, assim, ó, delações de Correios, fizeram, né, todo esse carnaval, né, e, na verdade, destruíram com toda a nossa indústria. O país está nesse estado de calamidade econômica. Não é culpa do PT. A culpa é por causa do Bolsonaro em 7 meses do governo. Não, é culpa da Lava Jato, doutora Luiz. Olha as empresas destruídas, doutora. 11 meses. Então tinha que ter continuado a roubalheira. A roubalheira tinha que ter continuado, então. Doutora Luiz, a Lava Jato não devia ter existido. Assim, ó, se era para o país não quebrar, eu preferia que continuasse. Roubando? Eu preferia que nós teríamos transformado numa Cuba, ou numa Bolívia. É igualzinho, doutor. Aí nós estaríamos que nem a Bolívia lá. O Morales fugindo lá pro... O Bolsonaro já está aí. O Bolsonaro não está governando. O Bolsonaro já está fazendo campanha. O Bolsonaro... Tudo que ele faz é para se reeleger. O Bolsonaro está tentando reagrupar os cacos que o PT deixou no governo. Está tentando proteger a família. Doutora, não, vou deixar o doutor aí falar um pouco, né? Desculpa. Só, estão polarizando aí, ó. Bom, em primeiro lugar, com relação à questão da sentença, eu acompanho a doutora Ângela, eu acredito que teria o mesmo desfecho, inclusive em decorrência das escabrosidades, vou dizer assim, porque tem muita coisa, doutor, eu sei que o senhor não concorda comigo, mas teve muitas irregularidades, evidente, faz parte, no entanto, é objeto de embargos de declaração, a gente sabe disso, né? Vai demorar mais ainda, vai haver embargos e não vão ser extensas razões aí desses embargos. Senhor vai... Mas 100 folhas, no mínimo. Olha, até mais, acredito. Se eles entendem que há nulidades, né, que se está cometido de nulidades, inclusive nessa questão da sentença, certamente eles vão levar, né, este processo em específico, e os outros também vão levar até o Supremo Tribunal Federal. Isso é inevitável. Né? Com esse entendimento que foi modificado do Supremo Tribunal Federal, a questão do trânsito em julgado, que é algo constitucional, né?
o ex-presidente vai continuar em liberdade, o Lula não vai ser mais preso. Não vai ser preso. Isso aí né? São favas contadas. Mas essa questão assim que a doutora Márcia também trouxe, essa questão dessa animosidade dela com o presidente, né, com o ex-presidente, também acaba ferindo, né, um princípio basilar da questão do magistrado, que é da imparcialidade, né? Se ela demonstra parcialidade, também tem essa questão, né, dela no próprio na sentença, né? No decorrer da sentença, se ela apresenta... Ela não teve urbanidade o Moro foi parcial, a Gabriela foi parcial, todo mundo que condena o Lula é parcial. Não, eu não tô aqui para analisar essa questão e dizer que foram parciais, mas se há essas... se de fato houve isso, se houve algum ataque pessoal, digamos assim, ou a demonstração de que o ex-presidente fosse persona não grata, digamos assim. Quantas audiências que a gente faz e que o juiz está nitidamente parcial. É um erro dela. Que a gente às vezes tem que trabalhar e muito para trazer, e até a suspeição, né, doutora Luiz? Isso aí vai ter. Porque o juiz está tendencioso. A gente sabe que isso acontece. Eu reconheço. O doutor Cristiano Zanin é um guerreiro. Ele um guerreiro sempre derrotado. Ele escreveu mais, vou dizer que de uns 2 ou 3 anos para cá ele escreveu muito. Deve ter escrito umas 3 Bíblias Sagradas, de razões de recursos. Eu ouvi numa rádio hoje, doutora, sobre isso, que o doutor Zanin estaria devendo, não é em função de que ele perde todas. Não é possível que o doutor Zanin perde todas. Como é que ele está vivendo se ele defende o Lula? Ele parece que é de graça. Ele deve ser muito rico, né? O doutor Zanin, deve ser verdade, muito rico, ele Zanin. nunca vai ganhar. Doutor Luiz, enquanto ele defendeu o presidente Lula... Isso, e ele defende de graça, ele parece. Não vai ganhar nenhuma. Ele defende de graça, né? Eu não sei. Como é que ele subsiste? Infelizmente, eu não sei desses detalhes. Não, e para demandar tanto trabalho assim, eu acredito que ele não tenha outros clientes. Não pode ter. Não pode, para se dedicar. Mas não, isso não isso não tem isso não tem o intuito de naquele fazer graça aqui. Que o Moro mandou grampear os telefones dos advogados e até agora não aconteceu nada. Eu sei que tem assim, em resumo, tem muita irregularidade dos dois lados, tá? Tem questões, né? Eu acredito, vou ser bem franco e com todo o respeito que eu devo à doutora Márcia, que eu tenho por ela. Eu acredito que inocência, para mim, olha, é uma opinião. Não há essa inocência que se prega assim. Então o Lula não é inocente. Para mim, não. Mas para mim também não. Digo de convicção. Para mim, sim. Há inúmeras irregularidades. Isso é uma opinião, né? Evidente, a gente está aqui, um debate no campo das ideias, né? Até pela presunção da inocência, eu já digo isso também. Bom, também. Tem que existir prova, né? Uma prova cabal, né? Que o presidente Lula efetivamente tenha praticado os crimes. Ali não havia uma prova cabal, havia um caminhão de prova cabal. Principalmente, doutor Luiz, a prova mais consistente, o depoimento não, a delação de um corréu. Que hoje já está em casa. E o sítiozinho que ele usava lá, era o fantasma do Lula que estava no sítio lá. De utilizar, eu nem vou dar a senhora tem uma casa no magistério, né? A senhora me empresta para me usar indefinidamente, botar lá minha placa lá, chegue bem aqui na casa o senhor veja, a senhora me empresta? Empresto. Eu já vi muita gente emprestando. Exatamente. Eu estou usando esse apartamento aqui na praia, vocês podem vir e ficarem como em Gramado também, na praia. Não é bem assim. É bem assim. Não é bem assim. A história é que... Mas aí tem pertences do presidente Lula lá também. É que essa história vai longe. Vai bem longe. Tiram as coisas de lugar, mudam. Não, e pertences também, gente. O presidente Lula ganhou muitas coisas enquanto presidente. E essas coisas... Aí vai levar para casa dos outros. O presente que eu recebo eu levo para minha casa. Não para casa dos outros. Para casa do Bitar. Ele levava para casa do Bitar. Tinha roupão, tinha esconde de dente, pedalinho. Mas qual é o problema? Personalizado. Tinha até uma adega dele. Eu vou levar o para minha casa. Se eu for para casa de um conhecido, eu levo umas garrafinhas. Não vou levar a adega inteira. Mas se eu for usar aquela casa como se fosse minha, eu vou levar como se fosse minha. Falou bem, porque era dele. Como se fosse minha, porque na verdade era. Como se fosse, mas não é. O Gebran falou que não há necessidade de comprovação de propriedade do imóvel. E isso fica em segundo plano. Não, na questão, vamos ser, vamos ser coerentes. Na verdade, ela não condenou ele por ser proprietário do sítio, porque na verdade o sítio foi colocado no nome do Laranja. Ele foi condenado por ter usufruído das benfeitorias decorrentes da corrupção no sítio que foi emprestado para ele.
supostamente empresário, entre aspas, supostamente empresário, Laranja porque que na a gente verdade era saiba dele. é o Queiroz. Bom, mas eu quero dar minha opinião, né? Você só dá opinião, eu só estou Mas eu rebatendo. quero fazer um Eu só estou Se rebatendo. fosse Essa eu senhora dona que fala. do sítio Atibaia, por exemplo, não é? Sim. Que a dona Marisa gostava tanto de Isso. ter contato com a natureza. O presidente Lula podia ficar lá o tempo que ele quisesse. E o Bittar, que é o titular da propriedade registral, tinha que pedir licença para frequentar o sítio. Não, ele não tinha que pedir licença, doutor. O senhor ouviu o depoimento do tinha Bittar? grampeamento, ele pediu, eu preciso ir aí no sítio, aí posso ir. Pedir autorização para ir no próprio sítio. Vamos contar outro. Eu não ouvi isso, doutor. Tem isso aí. Foi feito um grampeamento em que ele pedindo autorização para frequentar o próprio sítio. E isso foi, e esse grampeamento foi liberado pelo juiz da época. Está dentro ou do pela inquérito juíza? a Polícia Federal. Autorização, A Polícia não, Federal dizendo captou, que ia. interceptou essa ligação, ele fazendo o pedido para utilizar o próprio sítio. Então, Pedido às vezes é pedindo maneira de pro Lula. dizer, Não, olha, tô indo para aí. Se vocês vão querer usar esse final de semana, nós vamos Eu tenho um usar. exemplo assim de Aí- como essas aí o coisas podem acontecer. Aí o Bittar ia lá, bebia o vinho do Doutora Lula, bebia tudo. Eu tenho um exemplo assim, ó. Tinha uma pessoa que tem um apartamento numa cidade que tem uns familiares. Aí um sobrinho disse, usa aquele apartamento para veraneio. Eu posso morar no teu apartamento quando tu vier para cá no verão? Eu saio e tu fica. E tu aceitou? Claro que não. Então. Mas tu ia aceitar. É? Vamos começar, corta essa parte. Não, mas agora deixa eu dar a minha opinião sobre essa condenação. Eu acho que se a juíza do primeiro grau condenou, e essa decisão passou pelo crivo de 3 desembargadores, eu sou obrigado a respeitar a decisão judicial. Claro. Uma coisa que eu custo acreditar que, por exemplo, não vou falar do Gebran nem do Thompson Flores, mas do desembargador Leandro Paulse. O desembargador Leandro Paulse é um juiz que foi, se não me falha a memória, o juiz aprovado em concurso da Justiça Federal mais novo do Rio Grande do Sul, parece com 22 para 23 anos. Ele foi, e o desembargador Leandro é uma sumidade no direito. Então, na minha opinião, o Brasil, para terminar com a corrupção, precisa de juízes como o desembargador Leandro Paulse, como o Sérgio Moro e tantos outros por aí. Eu preferi o Flávio Dino, que passou em primeiro lugar no mesmo concurso que o Moro. Então, tem alguma coisa contra o desembargador Leandro Paulse? Ele era aqui até nosso vizinho, aqui no Jardim Itu. O Ele Leandro morava aqui no Paulse, Jardim eu Itu. ouvi também o voto dele, que foi o segundo voto, não é? E eu achei bem interessante, assim, porque ele começou a buscar, então, em relação à possibilidade, não é, de retorno, então, para aquela fase de alegações finais e tal. Então, ele pensou algumas posições, como, por exemplo, da Rosa Weber. Da questão das oitivas, aquela de... Exatamente. Né? Ele pensou algumas, como, por exemplo, da Carmen Lúcia, não é? Assim, porque primeiro ele buscou todos que eram contra. Não é? Aí depois, obrigatoriamente, até por uma questão assim, né, de demonstrar um pouco menos de tendência, ele então buscou então do Lewandowski, coisa do gênero. Mas assim, doutor Luiz, eu acho que não seria nem interessante, acho que é muita perda de tempo depois que o Gebran falou. É só assim, acompanha o relator, terminou e era isso. Doutora Márcia. Porque ninguém acrescentou absolutamente nada. O Brasil, para acabar com esse câncer da corrupção que ficou institucionalizada nesse país todo, nós precisamos dessas pessoas que estão ingressando agora no Judiciário, no Ministério Público, tipo Leandro Paulsen. Eu custo assim, olha, eu sou que nem São Tomé para crer. Duvido que um desembargador da estirpe do desembargador Leandro Paulsen venha a querer prejudicar deliberadamente um réu. É muito difícil. Pois doutor. E essa questão, só um pouquinho, doutor. E essa questão, na verdade, hoje a questão básica que estava sendo julgada ali era a preliminar de nulidade do processo, porque o réu, o Lula, não falou depois dos delatores. Acontece o seguinte, o delator, ele não é órgão acusador. Quem acusa é o Ministério Público. O delator, ele apenas contribuiu para prestar as informações no processo. Né? Então, me parece que não há nulidade, não há prejuízo em que o réu fale junto com os corréus. E
mesmo na hipótese que viesse a ser anulada a sentença, então não, digamos que, como o doutor aí falou, daqui a pouco vai para o Supremo, digamos que aquele Supremo lá é político mesmo, né? E está cheio de petezada lá, a gente sabe que tem bastante petezada. Lá tem uns 6 ou 7 PT e uns 4 ou 5 meio... Doutora Luísa, parafraseando, deixa eu terminar. Reinaldo Azevedo. Não deixa eu terminar. Em relação a essa sua manifestação, eu não só posso deixa lhe oferecer, doutora Eu vou perder Luísa, o raciocínio. o meu silêncio eloquente. Então, para concluir o que eu estava dizendo, não, digamos que a Lula, o presidente Lula tem que falar por último depois dos delator. O processo, o que acontece? Decreta nulidade, o processo volta ao primeiro grau, o juiz vai proferir nova sentença. Só porque o Lula falou depois dos delator, ela vai absolver o Lula? Jamais. Jamais, porque a prova não vai ser alterada. Claro, a prova consistente e robusta em relação à culpabilidade do ex-presidente Lula é escancarada. Testemunhas cristalina, doutora Márcia, o Lula, quando diz que é inocente, assim, ele é um tremendo cara de pau. Se passar a mão no rosto assim, cai serragem. É verdade, doutora Luísa. Meu silêncio eloquente é só o que eu posso me oferecer. Sem comentários. Mas vamos aguardar os desdobramentos dos recursos. Agora vem embargo de declaração, embargos não sei do que, embargos... Vai ter embargo para tudo quanto é canto. Doutora Luísa, eu não sei do que eu me queixo daquele santo homem, o Sérgio Moro, e essa santa juíza, essa Carolina, alguma coisa... Gabriela. Eu acho assim, ou eles são umas criaturas que gostam muito do presidente Lula e são condescendentes, ou eles não entendem nada de dosimetria. Porque quando chega aqui no TRF4, a pena aumenta consideravelmente, não é, doutora Luísa? Bom, mas tem a terceira instância para reduzir o patamar, Exatamente. Se estiver incorreto. Agora, em relação àquilo que eu estava falando, eu vou citar aqui um fato verídico, um acontecimento, em relação àquilo que eu tinha dito, que o Brasil precisa de mentes novas para acabar com essa corrupção que é generalizada. Eu vou citar um exemplo ocorrido. Eu vou citar um exemplo ocorrido numa sessão de julgamento num tribunal do júri, né? Eu estava nesse julgamento fazendo a defesa de um acusado que estava sendo julgado por ter assassinado um criminoso, não importa. Ou seja, eu estava defendendo, eu estava do lado da sociedade, porque estava defendendo um inocente que teria eliminado alguns criminosos. Bom, e fazia parte da minha bancada o meu filho Eduardo, que com 21 anos, que eu levei para assessorar lá na bancada, e a minha grata surpresa foi que no fim da sessão, algumas pessoas que estavam assistindo o julgamento e vieram nos parabenizar, eu e os meus filhos todos jovens, dizendo, é de pessoas como vocês que o Brasil precisa, tipo Sérgio Moro, gente com essa mente querendo proteger a sociedade que o Brasil precisa para tentar pegar o seu caminho. Isso me deixou assim bastante satisfeito, né? Então é isso que nós precisamos. Nós temos que oxigenar a magistratura, o Ministério Público, com pessoas que têm uma outra mentalidade. Porque há algum tempo atrás as pessoas já eram criadas, olha, quem não rouba não vai para frente, quem não faz isso. Hoje é diferente, aquelas pessoas que vêm lá, por exemplo, nós procuramos ensinar os nossos filhos a terem bom caráter, serem honestos, e duvido que uma pessoa criada desta forma venha a se sujeitar a se corromper. Pois, doutora Luísa, e eu concordo com o que as pessoas falaram em relação ao senhor, aos seus filhos. Eles estão dizendo a eles, não, porque eu já sou velho. Eu já sou velho, eu estou em fim de carreira. A gente sabe que é uma pessoa ética. Para mim aquilo não que é uma era... pessoa honesta, ética, nós sabemos de tudo isso. Que bom, não é? Que os filhos também estejam no mundo do direito. É maravilhoso que também são operadores do direito. Eu concordo plenamente. Mas, assim, em relação a sangue novo também, então, o Dias Toffoli também seria um sangue novo, que é uma pessoa relativamente jovem em relação aos demais ministros. Então, também o Alexandre de Moraes, não é? Que também é um sangue novo que está lá no STF, não é, doutora Luísa? Mas daí, doutora Luísa, o senhor acha, assim, que o desembargador, uma pessoa, assim, de um notável saber jurídico como esse... Não, nem sempre. Tem desembargador que não tem notável saber jurídico. Mas eu acho, assim, que não é a idade... que dá idoneidade, vamos combinar,
E eu, nesse momento, eu não gostaria de ser a mãe do Sérgio Moro. Só para concluir, nesse julgamento que veio esse elogio dos frequentadores que estavam assistindo o julgamento, eles vieram fazer essa manifestação, assim, de pessoas como vocês jovens, né? Eu me excluo dessa porque eu não sou jovem, né? Aos meus filhos jovens que estavam lá me acompanhando, me assessorando no julgamento, né? Porque isso mostra, porque lá no julgamento, no final do julgamento eu disse o seguinte, que nós temos duas versões aqui no processo. A versão de pessoas honestas e versão de pessoas criminosas. Então, os jurados que escolham qual é a melhor versão. A dos trabalhadores ou a dos criminosos. Né? E, felizmente, prevaleceu a versão defendida por nós no julgamento, de que prevaleceu a versão dos trabalhadores e não a dos criminosos. É isso aí. Mas vamos passar para outra coisa, não vamos ficar... O Lula, nós temos muito tempo para falar sobre o Lula. Nós debatemos agora, uma coisa que eu quero dizer aqui, só para concluir isso. O Lula não vai mais ser preso, doutora Márcia. Não precisa vir de preto. Precisa vir de preto, porque o Lula não vai mais ser preso. Porque agora esse processo... Não é pelo Lula, é pela justiça. Exatamente. O Lula, depois que foi solto... É pelo judiciário, é pela justiça. É pela insegurança jurídica. O Lula, depois que foi solto, cadeia para ele nunca mais. Não tem mais como. Os recursos protelatórios, etc. Não sei, doutor Luiz, estão tentando modificar, inclusive, o trânsito em julgado. E até acho que não precisa também colocar 74 anos de idade. Não. Mas também nós não precisamos atribuir a imagem da justiça aos maus magistrados, aqueles que extrapolam. Mas são os que estão em evidência, doutor. Sim, evidente, são os protagonistas do momento. Esse processo do Lula... Todo o Brasil e o mundo tem conhecimento. Sim, protagonismo. E os juízes que o condenam também. E o Zé das Galinhas ali, que eu sempre cito, né? Quando uma injustiça é feita contra uma pessoa pobre, que não tem projeção, que não tem um bom advogado, que não tem um apoio, o que acontece? Como já disse aqui o doutor do melhor programa, a prisão é feita para o PPP. Preto, pobre e prostituta. E petista. Não, o petista fica pouquinho tempo, que nem o Lula, ficou só um aninho e pouquinho. É que assim... Já foi pra rua e não volta mais pra cadeia. Assim o Lula não volta mais, pode ficar tranquila. Espero que não precisa vir mais de luta. Não precisa vir de luta. A doutora Ângela citou um precedente perigoso agora, essa questão do pobre, da demora do processo, porque se nós verificarmos essa questão do presidente Lula, dos recursos dele, quantos recursos foram julgados agora no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça. Ele já tem mais de 50 recursos. Julgamentos, os recursos foram julgados, né? E quantas pessoas estão aguardando lá? Agora há pouco tempo tinha um que estava aguardando, acho que era salvo engano, era furto de shampoos no supermercado. Mas em contrapartida até estava suspenso, também, doutora Ida, nós já falamos aqui, os habeas corpus que já foram concedidos, né? 85% no STF foram para a Defensoria Pública. A doutora Luiz vai falar que, claro, que a maioria que está presa é preto, pobre. Não é preto. É gente que não tem condições de contratar advogado particular para... Que nem o Lula tem uma equipe de advogado. O Lula tem um batalhão até de advogado, não é uma equipe, um batalhão. Né? E os pobres lá tem um advogadinho. Eu, por exemplo, canso de defender pobre lá, graciosamente, lá nos tribunais superiores, mas eu também não... Eu não me dedico exclusivamente àquilo que nem o Zanin. Eu faço o que é possível. E depois... Mas, doutora Luiz, defender o presidente Lula, eu ousaria dizer que é defender a democracia. Nós estamos vivendo um momento de exceção, doutora Luiz, estamos vivendo um momento muito sério no Brasil. Defender a democracia ou defender a corrupção. Doutora Luiz, pode ser defender o Estado de Direito. Pode ser interpretado de duas formas. Toda hora essa ameaça de AI-5... Toda hora isso. O que é isso? Depois que o presidente Lula saiu, então agora até o Guedes sugere isso. Até o Guedes. Doutora Márcia, só um exemplo. Do governo. O Zanin, será que acredita na inocência do Lula? Tenho certeza. Olha, eu já duvido. Porque eu estava defendendo uma pessoa que me parecia que era inocente. Já estou começando a duvidar. Porque é muita coisa, é muita acusação contra ele. Não, mas será que esse cara não fez uma coisinha dessa aí? Olha, temos que... Eu tenho, só para encerrar, para não tomar conta também, eu tenho minhas, vou ser bem franco, eu tenho minhas restrições com relação ao nosso colega, o Dr. Cristiano Zanin, né, em alguns episódios nos quais ele se envolveu, de estar criticando a pessoa do magistrado, ele já criticou, né, ao invés de falar nos autos,
Mas é uma pessoa dedicada, né? Uma Mas o pessoa que... magistrado gosta de falar fora dos autos, doutora. Mas, doutora, me perdoa, com todo o respeito, ver a postura de um colega advogado assim, para mim não consigo simpatizar uma situação assim. Então, mas ele é uma pessoa que certamente é um profissional dedicado, né? Ele está se valendo competente, está se valendo de todos os recursos. A lei. Nós temos um problema, né? O maior problema que a gente debate aqui, isso não é de hoje, isso vem de muito tempo, é a questão da legislação. A gente sabe que a legislação permite todas essas chicanas, né? Permite, né, essa quantidade escabrosa de recursos. No meu entendimento, ele é muito competente, doutora, mas ele apresenta muito incidentes manifestamente infundados. E tem, mas tipo, que a lei garante protelatórios também. Tipo manifestar. Eu não entendo como protelatórios. Eu acho que ele busca, doutora Luísa, assim, ó, qualquer momento que ele percebe que mais um direito do presidente Lula não está sendo observado, ele busca uma forma de recorrer disso. Nenhum direito do Lula está sendo observado, nenhum, né? Bom, doutora Luísio, tá, o senhor tá veja todo mundo bem, aqui, assim, doutora, basta a gente querer ver, doutora Luísio. Basta a gente querer ver, a gente olhar assim com um pouco menos de preconceito ou de antipetismo, que a gente vai olhar e vai perceber que esse processo está eivado de vista. Por que antipetismo? Quem é que é antipetista aqui? Tu é antipetista? Não. Eu também não sou. Vocês são a favor do petismo. Eu não sou, eu não tenho nada contra o Lula. Se ele fosse inocente, ainda bem, né? eu seria... Doutora Luísa, parece que eu estou vendo o Moro falar, eu não tenho nada contra doutora, eu vou ficar triste quando eu ouvir a senhora me dizer que o José Dirceu é inocente. Aí eu vou ficar triste. Aí eu vou ficar triste. Não, eu só repito uma coisa que a Rosa Weber falou, não tenho nenhuma prova contra o senhor, mas a literatura jurídica me permite lhe condenar. Mas depois a teoria do domínio do fato, doutora Ira, se o senhor for o alvo, o que vier, não tem problema, o senhor vai ser condenado. O Palocci também é inocente? Ou ele é culpado, o Palocci? O Palocci confessou, doutora Luísa. Então é culpado. Então, mas ele era da equipe, né? Doutora Luísa, doutora Márcia, quando é que um réu é inocente? Quando é que um réu... Era inocente, doutora Márcia, quando é que um réu confessa um crime? Quando ele efetivamente praticou. Não tem como. E foi o que o Palocci fez. Então, o Lula confessou. E o Palocci não era da equipe? E daí, Luiz? Da equipe que roubava? Não, vamos passar. Nós não vamos terminar esse programa sem... Não vamos. Vamos passar do... Como o presidente Lula é uma criatura importante, né? Tanto é que ele dominou Não, pelo amor de Deus. Ele dominou o governo durante 14 anos, né? Não. 8 ele, mais 6 a Dilma. Dá 12, 14? Teve à frente. Foram 13 anos, efetivamente. Quase quebraram o país, mas dominaram a política. É uma pessoa muito boa. E que a senhora diz? Presidenta Dilma, né? Uma pessoa muito boa. Nunca vi nada mais assim. Para governar um boa, país. Mas um pouco neófita, né? Tem as neófita. Não enxergava. Neófita de idade. Mas é melhor. Não viu o que aconteceu ao seu redor. Mas é melhor um presidente neófito, porque o neófito ele tem condições de vir a aprender, de que um presidente oligofrênico. Tá, mas vamos falar agora então. Vamos voltar a esse assunto. Claro. Que é a questão que o Sérgio Moro foi convidado para o ministério enquanto ainda era juiz. Segundo o que que os colegas acham aí? Isso realmente aconteceu? Olha, doutora Luísa, ao que tudo indica, não é? Embora, né, doutora Luísa? Tudo indica não é suficiente. Tem que ter fato concreto. Indicar suposições não vale. Bom, o Bebiano falou que foi o Guedes disse para ele, o Guedes esse do AI-5. O Guedes que disse. Foi o Guedes que conversou. Ele não presenciou. Dizer que Luísa. fulano disse, que o Beltrano disse, só uma coisa tem que assim, presenciar. Doutora Luísio, um magistrado da envergadura moral que tinha o Moro na época. O paladino da justiça. Paladino da justiça, conhecido, idolatrado no mundo inteiro. E botou muito corrupto na cadeia. Só um pouquinho. Né? 22 anos de magistratura. Da noite para o dia, o homem larga tudo e vai ser ministro assim? É uma opção de vida. Ou seja, é uma opção de vida. Eu estou aqui com a minha vida, tenho o meu trabalho, estou fazendo um excelente trabalho para o país, tenho a minha família, meus filhos, tudo aqui, a minha vida aqui. Aí, de repente,
O Bolsonaro me chama, eu largo tudo, vou até o Rio de Janeiro, converso 1 hora com ele e aceitei ser ministro. Converso, peço o E uma vez eu passei por ele no aeroporto e nem dei bola pra ele. Eu ser Tu podia ter cumprimentado. tirado uma foto, né? eu Uma entendo. selfie. Não, eu tô dizendo eu tô brincando mas tô entendo, dizendo assim, ele. Eles se cruzaram uma Exato, vez e ele não isso. O Bozo correndo atrás eu dizia que eu não acreditava que o Sérgio Moro fosse abandonar a magistratura para assumir esse cargo no Executivo, né? Mas depois eu compreendi que talvez ele pretendesse, como ministro da Justiça, contribuir mais como um juiz federal, né? Porque o ministro da Justiça ele pode fixar as diretrizes da segurança pública, etc. E contribuir para a Justiça. E como então, tem acho que ele, né? acho que não foi por questão de ele já era uma pessoa, uma figura ilustre como juiz da Justiça Federal. Então, no meu entendimento, ele tendo aceitado, que eu acreditava que ele não fosse aceitar, foi no sentido de dar uma maior contribuição ao país através de uma atuação mais ampla do que aquela de ou seja, antes ele só podia condenar corrupto. Agora ele, como ministro da Justiça, ele podia evitar que os crimes de corrupção ficassem mais difíceis. Autorizar a polícia a matar cada vez mais. Doutor, Quem já autorizou? São os projetos, né, que estão aí. Eu vejo como uma postura temerária dele, né, nesse sentido de manter esse diálogo antes. Ele é o juiz, né? Estava adjudicando, está com processos ainda que não tem sentença. Eu acredito que talvez ele tenha sido precipitado nessas atitudes dele, né? De manter esse diálogo. Eu diria que não. Né? Porque foi combinado, né? Eu não acho que aí tu tá. É que você tá dando munição pro né? inimigo, doutor. Ele tá dando munição pro inimigo, entendeu? Mas ele tá dando artifícios para defesa. Eu pergunto aqui para a bancada hoje. Alguém aqui da bancada acredita que o Moro aceitou ser ministro da Justiça enquanto ainda era juiz? Eu acredito. Eu acredito também. Eu acredito, doutora Luiz, acredito, praticamente, doutora Luiz, eu não quero ser inconsequente, mas eu diria... Acredita por quê? Eu acredito porque 6 dias antes do segundo turno ele soltou 12 páginas da delação do Palocci que não tinha sido aceita nem pelo Ministério Público. Ele interferiu na eleição. Ele interferiu na eleição porque ele contava com a vitória do Bolsonaro, porque ele já tinha prometido tanto o Ministério da Justiça como uma vaga no STF. Não é que deu, o próprio Bolsonaro disse. Prometido antes da Antes, foi negociado. Eu posso me retratar rapidinho aqui? Claro. Eu não acredito que ele tivesse aceito antes. Eu acredito que ele já estava em tratativa. Foi sondado, mas deu conversa. Mas deu conversa. Tu não quer ser ministro. Agora aceitar não, doutor. Um juiz, doutora Luiz. Tudo bem que não tivesse sido fechado o pacote ainda, sim. Mas um juiz, não é, que colocou na prisão, né, o maior adversário, talvez o único adversário que fosse tirar esse presidente que aí está, conseguiu prender, né, prejudicou a campanha do Haddad, né, 6 dias antes, como nós já falamos, soltou então a delação do Palocci que não tinha sido aceita nem pelo Ministério Público, não é? Dizendo que não era mais do mesmo, que não tinha nada de novidade. Depois, doutora Luísio, o Bolsonaro é eleito. Ele já, em meia hora ele vai lá e aceita. Ele só negocia que ele quer o COAF. Para o Bolsonaro é interessante para proteger a família dele. Não é? Com o COAF ele poderia fazer alguma coisa. E depois também, doutora Luísio, esse acordo foi o Guedes que disse que já tinha feito com ele. Não é que o Bolsonaro sendo eleito, né, gostaria que ele fosse o ministro da Justiça. Ele queria o COAF, ele ia ser o homem mais poderoso da República. Doutora Márcia, agora eu vou dar a minha opinião sobre essa questão. Quando eu li a informação de que o Bebiano disse que o Moro já tinha sido convidado para ministro da Justiça enquanto era juiz, eu fiquei preocupado. Opa, o Moro já estava caído no meu conceito. Depois, essa minha preocupação se diluiu quando eu vi que ele disse, não, foi o Guedes que me disse isso. Aí... Ele foi o quê? Ele é uma pessoa... Como pessoa? O senhor disse que o Bebiano é uma pessoa que... Não me vem a palavra... Foi defenestrado. Defenestrado. Não, o Bebiano, parece que até o
era a intenção do Bolsonaro nomear ele como ministro da Justiça. Mas depois disse, tu é uma pessoa intempestiva, tu é agressivo, tu é isso, tu é aquilo. É tudo que o Bolsonaro odeia. Né? A intempestividade, ele é uma pessoa... Não, eu fiquei preocupado quando ele disse que... Aí eu pensei, ele presenciou esse convite, essa transação, essa tentativa de... Aí quando ele disse, não, foi o Guedes que me falou isso. Isso é um disco que me diz. Pode falar. Rapidinho. Só para fazer uma provocação. Há pouco nós estávamos falando de delação premiada, nós estávamos dizendo que a questão da delação pode muito bem a pessoa estar puxando brasa para o seu assado. Vamos falar na linguagem popular. Agora, nós estamos falando de uma questão de uma conversa informal, né? Mas também é similar a uma delação. Aí a minha pergunta, o que impede de uma pessoa que foi preterida, digamos assim, de trazer à tona algo que não condiz com a realidade, por exemplo? Não estou defendendo, não estou dizendo que ele que o Paulo Guedes não tenha conversado com o Sérgio Moro, né? Não estou aqui para dizer isso. Mas o que impede da pessoa, tendo sido preterida, tendo um problema e até mesmo em decorrência defenestrado, né? E até mesmo depois das declarações do presidente, sabe que ele não é a verborragia pura, ele não tem papas na língua, digamos assim, né? O mesmo, presidente da República, o temor pela vida, né? Então, o amor à vida, digamos, depois de tudo isso, o que impediria ele de trazer à tona uma situação? Porque hoje nós vivemos o império das fake news, de notícias de momento. Não estou dizendo que é uma fake news. Eu acho que o que impediria ele é o amor à vida, né? O amor à família. Bom, aí tem outra questão que vocês... Mas é só isso, doutora. Tá, então... Posso, doutora Luiz? Pode, deixa eu dizer primeiro. Uma coisa que o Bebiano diz é o seguinte... que o Moro não teve contato nenhum, esse é o Bebê, né? O delator, esse aí, sim. O que está querendo denegrir a imagem. Ele diz o seguinte, que Bolsonaro não teve contato com o Moro a respeito do Ministério antes de ser eleito. Ele está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Tá, doutora Luiz, o senhor diz o seguinte, que quando a gente fala em relação ao presidente Lula, que a gente diz que não existe prova, né? Que então foi com base na delação de um co-réu. Agora o doutor Air levantou essa questão muito interessante. Não é assim que... Então, assim, é como se fosse uma delação de uma pessoa que foi defenestrada, não é, doutora Luísa, que é o caso do Bebiano. Perdeu a boquinha, assim, abriu a boca. O que corrobora... Abriu o bico. Por isso que eu gosto do Zé Nuino. Foi pro pau de arara e não abriu o bico. Doutora Luísa, o que corrobora a tese, né, de que o Moro realmente já estava em tratativas com o possível futuro governo? Mas aqui o Bebiano disse que o Moro não teve nenhum contato com o Bolsonaro. Com o Guedes. Antes de ser eleito. O senhor não disse que é o pilar do governo? O Guedes nem era ministro ainda. Doutora Luísa, ele era o posto Ipiranga. Doutora Márcia, nós temos que diferenciar convite com sondagem. Sondagem é uma coisa, convite é outra coisa. Se eu chegar para o doutor, você não quer lá trabalhar comigo no meu escritório? Isso é diferente de chegar falando, eu quero que tu trabalhe comigo no meu consultório, no meu escritório. É diferente. Não é. Mas depende também muito da resposta, né, doutora? Isso a gente não sabe. Então agora, a partir do momento que ele vai dar a resposta, aí eu acredito que nós vamos discutir. A questão da parcialidade. Vou interromper. Doutora Ana, mas eu preciso. Senão a briga vai longe. O doutor Air falou sobre isso, então, assim, como é que, né, então seria praticamente uma delação do Bebiano. Mas, assim, tudo demonstrou que isso efetivamente aconteceu, tanto é que ele foi para o Ministério, largou 22 anos de magistratura. A mulher do Moro fez campanha o tempo inteiro. Não vote em um condenado, não vote, sabe, na esquerda. Tem a mulher do Moro com o Moro? Tem tudo a ver com... não tem nada a ver com ele, doutora Lúcia. Doutora, eu sou meio formal nesses aspectos aí, eu sou meio, digamos assim, que ortodoxo, porque... É a mulher do juiz que está julgando. Como é que ela vai chamar o condenado? Exatamente. É a mesma coisa que o magistrado aqui. Outra coisa. É independência de ideia. Por exemplo, o magistrado... A Constituição... Doutora Luiz, outro detalhe 7 também. minutos, o Antônio está dizendo. Perguntas aqui, os telespectadores vão nos cobrar depois no ar. O Bolsonaro não disse que ele deve a eleição pro Moro? Ele falou a semana passada, devo a eleição para o Moro. E falou que também prometeu a eleição do Moro, só uma coisa. A eleição do Moro se
deve ao Haddad que não o PT que Bolsonaro, não tem renunciar. Caçada a palavra, vamos passar para as perguntas. Já tá vendo censura aqui. Estamos sendo censurados. Estávamos falando em democracia agora. Tá na moda, não é? Estávamos falando em democracia. Censura, daqui a pouco vai vir um AI-5 aqui. O senhor Ernesto Figueiredo pergunta se é possível cobrar notas promissórias prescritas e, se possível, como fazer. Aquelas notas promissórias, né? Que a gente depende muito da questão do prazo, tá? Prescritas, no meu entendimento, é possível cobrar. Se faria uma ação monitória, né? Mas a gente adentraria na questão do prazo, depende do prazo de prescrição, né? Por exemplo, passados 5 anos, né, há uma possibilidade de fazer uma ação de enriquecimento sem causa ainda, teria um entendimento, né? Mas é algo jurisprudencial, não é algo da lei. Eu acho que tanto a ação monitória quanto a ação de enriquecimento sem causa caberia. Mas a dívida existe, está prescrita, mas não significa que não seja devida. Pode cobrar, mas só que depende do prazo. Pergunta também o que fazer, não? Como fazer. Entra em ajuiza uma ação monitória e a outra parte entra com embargos da ação monitória e depois vai se ver quem tem razão. E seja o que Deus quiser. Né? Joga uma moeda para cima, da cara ou coroa. Telespectador não identificado pergunta se quando alguém colide com o veículo na traseira de outro, sempre é culpado. Não, sempre não, né? Claro que não. Via de regra, sim, né? Quase sempre. É uma presunção, mas nem sempre. Mas pode ser elidida, por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa ultrapassa a pessoa pela direita ou pela esquerda, adentra a pista que o veículo que vai bater na traseira dela e para de forma inopina. Né? E não tem porque aquele condutor que está dirigindo normalmente tem a previsão de que ele vai cortar o veículo e parar bruscamente, né? Aí, então isso elide a ultrapassagem seguida de freada brusca, elide essa presunção. Lembrando que sempre tem aquele dever que está estabelecido pelo Código Brasileiro de Trânsito, a distância mínima também de rodar, né? O pessoal não respeita. Quando a gente consegue deixar a distância mínima, vem alguém. Sim, vem alguém. Que geralmente acontece aqui, comigo, muito. Vocês responderam no programa passado, esse da despedida arbitrária, que um cliente me ligou lá, assim, mas então não tem jeito, não pode fazer nada. O jeito está aqui essa a despedida arbitrária Aqui. Não. Aqui, no meio. Isso aí Telespectador não identificado pergunta se um empregado pode ser demitido sem justa causa, haja visto se tratar de um direito potestativo do empregador. Em caso negativo, que direitos pode o empregado reclamar? Complementar a resposta do Isso aí aconteceu com um telespectador que me ligou. Olha, eu fiquei meio em dúvida sobre aquela resposta. Eu não sei o que foi respondido na pergunta dele. Foi respondido que faz parte do direito. O empregador não precisa justificar, né? Senão nós teríamos uma dispensa por justa causa. Né? Agora, se foi uma dispensa arbitrária, uma dispensa discriminatória, né? Nós temos aí teria que ser feito prova a respeito, né? De que essa dispensa teve cunho discriminatório, né? E aí seria possível aí a reintegração do empregado. Agora, a resposta foi no sentido de que pode o empregador muito bem dispensar e não apresentar motivos. Até nós utilizamos o exemplo da questão da... tem contenção de despesas, né? Nós estamos reduzindo o número de empregados, porque a Constituição Federal, lá no artigo 7º, ela diz, né, garante, inclusive, a magistrados que entendem, mas é uma corrente minoritária, dessa questão de se proibir a dispensa arbitrária, né? Inclusive, até isso é tese de a questão, por exemplo, de a pessoa não ingressa trabalhando, né, ou cobrar um direito dela, né, da questão da prescrição, mas isso nunca chegou, por exemplo, a se elidir essa prescrição, digamos assim. Mas o empregador tem direito, isso é legalmente e constitucionalmente garantido. Desde que não seja discriminatório. Então, como eu não assisti o programa da semana passada, eu não estava presente, não assisti, e o telespectador me dizendo, e se aconteceu isso, que direitos eu tenho, etc. Não, tudo é relativo. Então aí eu vou fazer um pequeno acréscimo, dizendo o seguinte, que está absolutamente correto: o empregador pode demitir sem justa causa,
desde que a despedida não se configure como discriminatória. Discriminatória. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Ele foi despedido porque ele é gay, ele foi despedido porque Ele é idoso. porque ele é idoso, porque ele fez isso... Porque ele tem... Porque ele é preto, porque não doença, sei o quê. tem, por exemplo, o HIV. Ele isso tem é HIV, protegido, exatamente inclusive isso, tem normativas da OIT, esse Exatamente respeito isso, no ADCT 10. Aí, claro que isso aí vai depender de prova, né? Sim. E havendo a prova de que a despedida foi discriminatória, arbitrária, discriminatória, aí ele tem direito, por exemplo, a pedir a reintegração no emprego, ou ele pode optar de uma indenização de 24 meses após a... Sim. Porque, claro, aquela questão de ser reintegrado tem aquela animosidade. Sim. Então, ele pode optar reintegração no emprego com pagamento de salários ou indenização correspondente a, se não me falha a memória, 24 meses a contar da despedida. Então, está esclarecido aí a dúvida. Talvez tenha acontecido essa situação com o nosso cliente, né? Então, com esse nosso cliente, não, nosso telespectador. Aqui ninguém tem cliente. Aqui não tem nenhum cliente. É que nós lidamos todos os dias com os nossos clientes, a gente acaba... nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Eu agradeço a presença do doutor Air, doutora Ângela, e com tristeza pelo luto da doutora Márcia, né? Mas foram profícuas a defesa ferrenha em prol da defesa do Lula, né? Da inocência do Lula. Da inocência, eu acho da inocência do Lula, né? Na qual eu acho nem Jesus Cristo acredita. Nem no último momento. Não, o presidente Lula representa a injustiça. Nem Jesus Cristo acredita na inocência do Lula. Vamos se despedir em paz. Uma boa semana para todos. Nem Jesus Cristo acredita na inocência do Lula. Então eu agradeço então a presença de todos e agradecendo aos fiéis telespectadores que nos prestigiam com a sua audiência, eu me despeço em nome de toda a bancada, dizendo que nos aguardem até o próximo programa. Pobre de Jesus Cristo. Pai, meu telefone, cara, ele tá com um problema aqui, ó, no negócio de ficar silencioso. A pena foi majorada. Eu não desliguei, olha que gafe. Aí, Antônio, corta pela hora. Temos duas gafes hoje. A gafe do Bozo também, a doutora Márcia. Não. Bozo. Antônio, deixa tudo. Deixa tudo, isso aqui é um Big Brother. A senhora tá protegida pela... jurídico. De novo. A liberdade de expressão. A senhora pode falar. Não sou só eu, né, doutora? Isso aqui é um Big Brother jurídico.